De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora recebemos o secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo do Estado, Maírton França. Bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão, secretário. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Secretário, rumores estavam circulando pela imprensa potiguar e pelos bastidores também de que haveria um risco de paralisação das obras da barragem de Oiticica, porque o repasse que estaria previsto para a continuidade das obras estaria comprometido diante de algumas mudanças orçamentárias. O que é que procede e o que é que não procede em relação a esse fato? Robson, o que está acontecendo hoje é o debate, em termos da Câmara Federal, do orçamento para 2016. Então, o governo fez uma primeira proposta e essa proposta está aí para a Oiticica com 18 milhões para o ano todo de 2016. Nós, quando tivemos essa notícia, passamos imediatamente para o governador e durante a reunião com a bancada federal em Brasília, a gente expôs essa dificuldade e o governador colocou entre os pleitos, entre os 21 pleitos que ele fez, sugestões de emendas para o orçamento de 2016, o orçamento da União, colocou um complemento orçamentário para a Oiticica, especificamente, no valor de 50 milhões. Fora isso, a senadora Fátima também, durante a reunião, esclareceu que ainda há também emendas na área do remanejamento, em torno de 80 milhões. Então, se a gente somar isso tudo, a gente vai chegar a 140 e poucos milhões e, com isso, a gente consegue manter o ritmo da obra. A questão do cronograma de obras é uma questão que está hoje realmente na pauta. Foi feito um acordo no início do ano com o movimento de atingidos e atingidas com barragens e esse cronograma, obviamente, foi afetado pela crise econômica, pela crise financeira por parte do governo federal e a gente vai colocá-lo de novo em discussão com o movimento. Então, ainda não há uma perspectiva, uma probabilidade de paralisação das obras. A obra não ficou parada desde fevereiro, não está no ritmo que nós gostaríamos que estivesse. Realmente, o ritmo está meio de acordo com a situação financeira com que vivemos hoje, Robson. Então, a gente espera aí de fato. Mas risco de paralisação de obras não existe? Não, ainda não, nenhum risco. Inclusive... Não ou ainda não? Não, ainda não, porque pode acontecer desse debate em torno do orçamento da União levar aí a manutenção, digamos, da pior das hipóteses, a esses 18 milhões, aí sim, a gente teria recurso em 2016 para 3 meses de obra, mas isso, com certeza não vai acontecer. Por quê? Porque nós temos hoje, o próprio Gilberto Occhi, ministro da Integração Nacional, esteve aqui em Natal e no Rio Grande do Norte já 3 vezes, e nas vezes que ele esteve aqui, ele afirmou categoricamente que a obra da barragem de Oiticica é uma das 8 obras prioritárias dentre as 280 obras que são hoje executadas pelo Ministério da Integração. Então, a probabilidade desta obra paralisar, ela é muito baixa, praticamente nula, em função do quê? Além disso, em função também de que nós receberemos as águas do São Francisco e que essas águas têm uma relação com a barragem, né? Inclusive, a gente está discutindo aí o projeto técnico da barragem para que a gente possa gerenciar da melhor forma possível a água que ficará represada em Jucurutu, na barragem de Jucurutu, São Fernando e Jardim de Piranhas, na barragem aí de Oiticica. Um abraço para o nosso telespectador Alan da Silva Mesquita, que está ligado no Boa Tarde Cidadão. Participação aqui de mais telespectador, deixa eu ver. Os sinais da natureza estão bem claros sobre as dificuldades climáticas no Nordeste. Quais são os projetos que existem a pequeno, médio e longo prazo, né? Já estamos falando de acho que médio prazo, né? A barragem de Oiticica ou é longo ou é longo? É médio prazo? Não, médio prazo. E curto prazo são essas adutoras que estavam paralisadas, obras paralisadas, como é o caso de Carnaúba dos Dantas, Parelhas a Carnaúba dos Dantas. Essa adutora... Foram retomadas as obras? Foram retomadas, está praticamente concluída. Já solicitamos da COSERN a autorização para aprovação, análise e aprovação do projeto elétrico. Na medida que a COSERN nos der um retorno, a gente já pode executar os testes e já estamos marcando aí uma reunião com o cerimonial do gabinete do governador Robson para a inauguração, certo? Muito bom. A outra adutora... Informação importante. Agora, há situações onde mesmo se fazendo adutora e mesmo se concluindo adutoras em andamento, se não chover, também você não vai ter água de onde tirar para onde levar. Exatamente. A outra adutora que é de curto prazo, que também estava paralisada desde 2013, concluindo aquela pergunta inicial do Alan, é que a gente tem a adutora do Alto Oeste e que ela deverá estar sendo finalizada, inaugurada até dezembro deste ano. A preocupação, Robson, é muito coerente com a falta de água nos reservatórios. Nós estamos vivendo hoje o pior momento dos últimos 100 anos em termos de abastecimento de água no nosso estado. E o Nordeste como um todo, vi hoje em rede nacional, no Bom Dia Brasil, né, colocando que
considerando o Nordeste como um todo, são 83 anos do pior momento que está se passando. Na verdade, no Rio Grande do Norte, a gente já são pode 100 anos, né? caracterizar como a pior seca dos últimos 100 anos. A gente tem sempre que lembrar que a gente vive num clima semiárido, né? O semiárido, ele tem essa característica. Nós temos estiagens sazonais, que começam a partir de junho, julho e vão até janeiro, fevereiro do ano seguinte, e temos as secas cíclicas, que essas acontecem de 4 em 4 anos. O que a gente tem que programar realmente hoje é como nós responderemos a essa emergência para daqui a 4 anos, porque hoje nós estamos trabalhando praticamente apagando incêndio, apagando fogo aqui, outro acolá, correndo para furar um poço na cidade. A gente tem que ter um plano de contingência para a próxima seca dos próximos 4 anos. A gente ontem falei com o meteorologista Gilmar Bistrô, da IPARNE, e ele já me disse que há uma sutil resposta do El Niño. O El Niño se dissipando até, crê que até a primeira quinzena de novembro a gente tem uma expectativa aí já em termos de previsão para chuvas em janeiro. Esse ano... Até eu queria discutir com o secretário sobre esse fato específico. Eu tinha conhecimento aqui no estado dessa informação de que o El Niño poderia estar pensando em nos dar uma trégua e diminuindo um pouquinho essa situação de seca que vivemos. Mas, hoje, justamente nesse próprio programa no Bom Dia Brasil, colocou-se uma matéria com um certo especialista em meteorologia nacional, onde ele dizia que o El Niño ainda iria castigar durante um certo tempo. A realidade do Rio Grande do Norte é diferente? Não, é a mesma realidade, porque o El Niño ele atua no Pacífico Sul, né? Ao atuar no Pacífico Sul, existe aí um equilíbrio da temperatura dos oceanos e, claro, que se o Pacífico Sul aquece, a gente vai ter muito mais chuva, formação de nuvens para o sul do Brasil, sul e sudeste do Brasil, e menos chuvas para cá. Por quê? Porque nesse equilíbrio dos oceanos, o Atlântico Norte, que é o que nos interessa, acaba ficando mais fria, a formação de nuvens, ela diminui aqui para a nossa região. Agora, essa informação, como eu já falei, ela não é uma informação definitiva. Essa sutil melhora do El Niño, ela só vai ser confirmada a partir dos relatórios que deve estar chegando na IPARNE agora, essa semana, e mais tardar, na primeira quinzena de novembro, a IPARNE terá aí já uma posição retrato mais preciso da situação. Né? Preciso, você sabe que a gente não tem, porque em meteorologia muitas coisas podem mudar. É previsão, literalmente. E eu estou aqui com a minha vela branca acesa a todos os santos das águas para que a gente realmente tenha chuvas acima da média no ano que vem. Esse ano, 2015, nós tivemos menos de 50 milímetros acumulado em janeiro. A média de janeiro é 200 milímetros. Então, a gente foi um ano muito ruim. 4 vezes menos. Um ano de muito castigo para a gente, principalmente a gente que é do sertão. E há uma perspectiva, caso essa suspeita do nosso meteorologista se confirme, há uma expectativa de chuva um pouco maior do que 200 milímetros para janeiro. Vamos torcer que dê certo. E além do mais, que essa chuva caia nas bacias hidráulicas para a gente ter recarga nos reservatórios. Secretário Maírton França, e com relação à situação onde nós sabemos que, por exemplo, o governo está fazendo sua parte de construir adutoras, dar andamento àquelas que já estão em execução, está fazendo a barragem do Oiticica e outras obras também, mas sem a chuva o problema fica caótico, porque você não tem de onde levar água de um lugar para o outro. Mas a pergunta é a seguinte, diante desse quadro, onde não choveu ainda e talvez não venha a chover, o que está sendo feito emergencialmente em cidades como Acari, região do Siridó, por exemplo, que é o mais crítico? A gente tem perfurado poços em parceria com as prefeituras e também, às vezes, sem a parceria, mas no caso de Acari e Currais Novos, que você falou especificamente, com a parceria das prefeituras e com a parceria fundamental da CAERN. A CAERN hoje ela está atuando muito fortemente nessa questão da emergência de seca. A gente age de maneira parceira. A semáfora o poço, a prefeitura instala, a CAERN vem coloca uma caixa d'água e a gente tem ali um pequeno sistema para distribuir água para aquela população local, certo? Acontece também de outras maneiras. Às vezes a gente perfura o poço, a CAERN instala e a prefeitura vem com a cisterna ou com o chafariz. Então, prefeitos e associações procurem a SEMAR para parceria. Já estão procurando. Já desde janeiro a gente recebe muitas demandas. Hoje nós temos acumulado na SEMAR 600 demandas, pelo menos 600 demandas. Dessas 600, a gente já perfurou 344 poços até agora, né? E desses 344 foi bem maior do que a média dos últimos 4 anos. Um abraço para a Aninha de Igapó, que está acompanhando Boa Tarde, Cidadão. Secretário Maírton França, muito obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos pelo espaço, Robson. Uma boa tarde a todos. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal com o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, Cidadão.